Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar eu já peço para você se inscrever e deixar o like no conteúdo se você gostar desse vídeo, mas principalmente se inscrever. A gente tá na meta aí, né, de bater os 20 mil seguidores e estamos chegando perto. Acho que menos de 300 pessoas aí pra gente chegar nessa marca, então confere. Acho que 40 e poucos por cento das pessoas que assistem os conteúdos aqui no canal não são inscritas, então confere, porque você está acompanhando o conteúdo. Muitas vezes ele está sendo recomendado para você na tua homepage, você está acostumado já a ver os vídeos e nem percebe muitas vezes que você é inscrito no canal. Eu mesmo passo por isso algumas vezes em alguns canais, até mesmo quando a gente está em live. Enfim, a gente vai falar hoje, como vocês viram no título e na thumbnail, sobre as melhores batalhas e polêmicas que rolaram na Fórmula Drift nesse final de semana, quinto round da Pro em St. Louis. A gente já falou sobre como foi a qualificação dos brasileiros, que tem um vídeo aí aqui no canal só sobre isso, né, que a gente falou do Eric, do Diego e do Xerife Barion. E aqui nesse vídeo eu também vou trazer então a batalha do Xerife Barion, que foi apenas uma batalhazinha, ele acabou perdendo top 32, então teve pouco conteúdo para a gente fazer um vídeo apenas sobre os brasileiros, as batalhas dos brasileiros na Fórmula Drift americana. Firmeza? Então, bora para as melhores batalhas e algumas polêmicas que muita gente reclamou e contestou aí nas redes sociais, até mesmo alguns pilotos ficaram um pouco chateados, e bora dar uma analisada nisso tudo então. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos para a primeira batalha então, que no caso é Xerife Barion contra Chelsea Denofa, foi a segunda batalha do dia. E o João sim começou como lead primeiro, que ele se qualificou melhor que o Denofa. Mas o Denofa a gente sabe que é uma pedreira que teve problemas na primeira volta de Qualify. O João aparentemente tirou um pneuzinho já por ali na liderança, vem para transição. Vinha vindo muito bem, agora o carro parece que dá uma morrida, ele dá uma tirada de pé, o carro dá uma chicotada. O Denofa vem estudando os movimentos, mantendo uma boa proximidade, aí a transição final. O Denofa deixa um certo espaço para o Xerife Barion, né, e acaba sendo até ruim para o Denofa no final da passada, mas a segunda passada custou caro. E lembrando, aqui, literalmente aqui, esse clipe que o João atropelou, essa parte aqui, é literalmente o fim da pista, né? Ou melhor, é aqui o final da pista. Não lembro mais. Puta que pariu, então não vou falar disso, corta. Então o João acabou tirando os pneuzinhos ali, eu acho que ele já não estava valendo, né? Se eu não me engano, aqui é o limite da pista, né? A gente teve uma das batalhas que alguém rodou e ficou certinho parado em cima dessa linha. E eu lembro que o juiz falou claramente que essa era a linha final da pista. E não aquela ali da frente, que a gente achou por muitas vezes. E a princípio é que o João, beleza, tirou o pneu fora da pista, digamos assim, montou o controle mesmo assim. Então a lead dele não foi zerada, né? Mas teve esse grande problema aqui, o Xerife, né, como líder, né, não bateu no muro, o carro simplesmente dá uma perdida de fumaça e acelera de novo. Pode ser, talvez, seja um momento que o Barão trocou de marcha, que é o que o juiz está falando, né? Mas esse delay todo, não sei não, hein? Daqui então passou. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Bom, ele a princípio ficou falando sobre a distância que o Denofa deu para o João Barion na final da batalha, né? E a gente vai para a inversão então, agora é o momento que deu problema de vez. O Xerife vindo na boa perseguição, o Denofa com uma boa passada, mas aqui o João simplesmente teve um problema que foi a correia de acessórios, se eu não me engano, né? Direção hidráulica e companhia ali, né? Que a gente já teve alguns problemas umas vezes, né? A gente sabe que fica impossível de guiar. Na realidade não. O problema aqui na real foi a correia do Pro Charger, que como a gente já falou no final de semana inteiro, que teve aquele problema na qualificação, tem a turbina, é uma mistura de turbina com supercharger. Então tem a parte da frente do turbo ali, a caixa fria, e a outra parte do supercharger que é tocado sim por uma correia. Essa correia do supercharger, até onde a gente entendeu aí, pelo que foi passado nas redes sociais, foi o que deu problema nessa segunda passada. Então o carro ficou sem potência, sem força. E eu não sei se tem algum outro problema, alguma coisa assim, ou cortou, enfim. Não sei ao certo o que aconteceu com o carro, mas a princípio foi esse o problema. Correia vencendo o Brasil nesse final de semana, né? Porque foi o problema que o Diego Iga também teve. Não igual, mas foi uma correia também, né? Foi do mesmo grupo, da mesma família. E claro que o Xerife Barion acabou perdendo essa batalha, foi infeliz pra gente. Tava vindo bem, recente tinha consertado o problema, trocado por Charger que tava com problema na Qualify, mesmo assim ele conseguiu andar bem da Qualify. Só que nas batalhas, infelizmente, deu um outro problema, um novo problema. E o Xerife acabou se ferrando aqui nessa etapa. Ele que era a nossa única esperança, mas andou bem. Mas não foi o suficiente para levar a vitória para cima do Chelsea Denofa. Bora para a próxima batalha.
E agora a gente vai para mais uma batalhazinha aí, mais pra gente dar uma olhada mesmo, uma batalha bacana, né? As melhores batalhas e polêmicas, falando um pouquinho do João Barão, mas uma batalhazinha bacana, até porque tem uma certa importância no cenário americano de drift, até porque essa é a última vez que o Adam LZ participou da Fórmula Drift nessa temporada. Né? Ele anda 4 etapas e essa é a quinta etapa geral. O Guerin Jr. andou uma em Road Atlanta e ganhou. Então 4 etapinhas concluídas por parte da LZ e essa aqui é a despedida dele em 2023. E eu trouxe, é claro, porque além disso foi uma batalha bacana. O Adam Zipper foi quem venceu a última etapa. O Matt Field era quem, quando começou essa etapa, estava em primeiro no campeonato. Então é uma batalhazinha bacana. Né? Claro que não super aquele alto nível, até porque um estava estudando o outro aí nesse momento. Matt Field talvez não dando muita moral para a lead do Ada, deixando certo espaço. Mas fica aqui, claro, a gente trazendo esses momentos aí. O Adam Zick vem representando com o Team RTR. Vem dividindo o carro com o Guerin Jr. Essa foi a última etapa dele. Ele que é um grande influencer e traz muito público para a Fórmula Drift. Né? Isso a gente sabe que é notório. É o grande influenciador que tem na Fórmula Drift atualmente. É uma bela passada aí pelos dois. E vamos ver como é que vai ser a inversão então. Que eu nem lembro, né? Afinal, faz tempo que já foi a live. Vai bora aqui, bora então pra lançada. Matfield faz um bom trabalho. O Adam Z estranha de novo a lançada. Antes tirou o pneu, agora meio que lançou duas vezes. Vem pra transição buscando aproximação. Vai tentando ganhar velocidade e consegue ganhando velocidade pra cima do Field que dá uma balançadinha ali na saída daquela caixa. Finalizam bem a passada aí, uma passada bem próxima aí por parte dos dois, tirando as lançadas do Adam. Lançadinha mais ou menos da perseguição, assim como a LZ também tirou o pneu na liderança dele, né? Então aqui para questão de decisão, muito tranquilo, né? Field leva a vitória e o LZ se despede da Fórmula Drift. Vamos ver como é que vai ser o número aí das transmissões nas próximas vezes, até porque quando ele não competiu, que foi na etapa de Road Atlanta, ele fez uma transmissão no mesmo dia que a Fórmula Drift, nos mesmos horários mais ou menos ali. E rapaz, é uma baixada bonita na transmissão do campeonato, cara, tem muita força. Mas, claro, isso não vai derrubar o principal campeonato que a gente tem no mundo atualmente aí, né, que é a Fórmula Drift, não só nos Estados Unidos como também no Japão. Bora então para a próxima batalha. Agora a gente vai para o momento polêmico do final de semana. Muita gente questionou essas batalhas de contra Forn. Forn que foi um dos melhores posicionados no ano passado para Spec. Não sei se ele ganhou ou ficou P2. E a lenda, né? James Dean. Avisou para lançado, Forn cortando uma linhazinha. Dean faz um bom trabalho no outside zone número 1, vem para transição. Buscando agora a segunda caixa. Forn dá uma tirada de ângulo aí para manter a aproximação. Tem os dois na terceira zona, transição final. Bom trabalho, mais uma vez numa roubadinha no ângulo no final ali o Forn. Né? Transição. Menos ângulo, menos ângulo, menos ângulo, menos ângulo, menos ângulo, menos ângulo. Encaixou o ângulo. Transição. Menos ângulo. Dando umas roubadinhas aqui ali para manter a proximidade. Coisas normais se vê pelo perseguidor. Vamos ver como é que vai ser agora na inversão. Então o Forn como lead. E na perseguição. Lançada. Parecidas lançadas dos dois, né? Agora nessa posição aí. Dean exagera um pouquinho no ângulo talvez, mas ainda assim consegue manter o ritmo ali com o Rookie. Talvez corta a terceira caixa ali os Dean, transição final. Me disseram que a zebra era pneu fora, hein? Great initiation from both drivers here. You can see that in the chase position, Dean is cheating a little bit, making a bit of a compromise. Cortou aqui, mas aí tirou uma certa aceleração. Olha a linha de fumaça gerada pelo Forn, ó. Até tirou um pezinho aí onde o João tirou, por exemplo, né? O drone não ajudou muito ali, hein? Mas tirou um pneu no final, hein? E com uma vantagem, mas 2 OMTs, a gente empatou essa batalha que pra mim ali, né? O Forn tirou um pneuzinho pra fora, por mais que os dois tenham feito bons trabalhos por ali. Também tirou uma aceleração grande na segunda zona externa como lead.
Eu acredito que o James Dean sim deveria ter avançado nessa primeira batalha. Essa aqui gerou bastante polêmica, mas o que mais gerou talvez foi a segunda batalha entre os dois, no caso, o desempate. Bora pular direto pra ele antes de avançar aí, né, nas próximas batalhas. Again. All right, taking a look. You guys going one more time down there? Castletown Roach. All right, there we go. So, McSweeney giving some updates there. E bora então, agora para a inversão. James Dean na liderança, Robert Thorne na perseguição. Na inversão, caralho, a primeira volta do desempate. Foi mal, pessoal. Vem pra lançada, James Dean. Uma boa lançada, o Thorne parece mais ou menos. Talvez tirou um pneuzinho por ali, o Dean. Vem buscando agora a segunda zona externa, levantando fumaça o tempo todo. Ford com dificuldades, mais uma vez numa roubadinha no ângulo para manter a aproximação. Corta a terceira zona, transição final, uma transição estranha parte do Ford. O Jim faz um belíssimo trabalho como líder. E vamos dar uma olhada nessa passada, né? Então, como eu falei, ó, o Ford cortando praticamente a zona inteira, né? E também ângulo, né? Vamos comparar agora o ângulo. Menos ângulo. Um ângulo encaixado. Encaixadinho, menos ângulo. Correção. E aí ele se perde. Aqui foi uma decisão muito polêmica, na verdade, tá? Aqui de cima não parece que o James Dean tirou um pneu. Mas aqui, vamos ver daqui. Cara, foi no limite do limite do limite, né? Os caras disseram depois, né? Os juízes disseram que essa aqui rolou uma desaceleração por parte do time. Mas é estranho porque pra mim, ok, pode ter tido talvez uma desaceleração, vamos ver, ó. Eu vejo uma certa fluidez no movimento do Dean, o que eu não vejo no movimento do Thorne. Corta, ó, a hora que ele perde ângulo, o carro cresce, ele tem que dar uma tirada. Pode ser que um desacelerou, talvez uma culpa compartilhada. Mas o Thorne deveria conseguir segurar aqui, ó. Sai de frente, talvez por uma correção mal feita por parte dele. Eu não perdoaria esse erro aqui dele. O Dean encaixou certinho, inclusive, na zona por ali. Eu acredito sim que ele passou um pouco do ponto. Na lançada. Tá vendo? Tipo, se você pegar a parte mais escura da pista, onde passou a maior quantidade de vezes os carros, né? Tem algumas que são um pouco espalhadas. Se for ver comparado a isso, né, que é onde é o traçado mais normal, ó, o Jim realmente espalhou um pouco demais. Talvez já deveria estar começando a fechar a linha. Mas é um Mustang também, agressividade, enfim. Eu acho que isso não justifica essa cagada feita pelo Thorne. Ele devia se vira, cara, fica ali, faz a transição, talvez, ok, na próxima, pós-transição, cortar a linha, cortar ângulo, um monte de coisa a ser feita, mas aqui o cara deu uma bela de uma alinhada, né, minha gente? Complicado essa decisão aqui, né, mas eu não sou juiz, né? Mas realmente foi difícil de entender, porque eu já falei pra vocês que os juízes interpretaram, né, então eles meio que colocaram uma culpa no Dean ali, né, talvez passaram um pano pra transição estranha do Robert. E a gente vai então agora pra inversão. Dean na bota, transição. A transição mais ou menos por parte do Dean. Já consegue se encaixar por ali, né? Um pouco mais cedo a terceira caixa, transição final. Os dois fazem um bom trabalho, Dean na bota. Ó. Pá, encaixou no ângulo, beleza. Ó, vocês viram onde o Thorne passou agora com o bleed, ó. Compara a posição, lembra que eu falei sobre onde a parte está mais escura no traçado, ó. O Dean deu uma espalhada um pouco a mais do que aqui, sabe? E pode ser que aí os juízes foram de penalizations pra ele, mas eu acho que o Thorne conseguiria ter segurado, mano. Demais, assim, a lead do Dean foi bem melhor. A chase no Dean também foi bem melhor, mas... E aqui a gente vê o side by side, só pra vocês entenderem, ó. Lançada. Vamos ver, tipo... E é justamente o que o juiz está taxando. Olha como ele fica nessa primeira zona externa. É claro que aqui eles já estão bem diferentes os movimentos, né? A gente pode levar de comparação esse outro asfalto que tem que estar conectando ali perto de onde o carro do Jim na tela da esquerda ali está chegando, mas na da direita eles já passaram um pouco, né? Então a gente vai ter que voltar um pouco aqui e olhar a primeira da direita, ó. Vamos olhar da direita, onde o carro tá, ó. Quando vai encaixar, ó, chegar nesse concreto, o Thorne já estava indo para dentro. E aqui o Jim quase que saiu mesmo da pista, que é o que aparenta por essa imagem, né? Então, ou seja, parece que ele realmente demorou, ficou muito tempo por ali. E é justamente isso que o juiz está falando agora. Olha quanto tempo ele ficar lá, pode ser que ele tenha definitivamente desacelerou.
né, de uma certa direção ali, de acordo com o que o juiz acabou de falar sobre o movimento do Jin. Então meio que eles consideraram que o Jin como lead ali desacelerou num ponto onde não podia e o Thorn levou a vitória. Mas, ok, beleza, vamos considerar que o Thorn não tivesse zerado a chase dele. Eu não acho que o erro do Jin fez com que ele zerasse. Eu acho que ele deveria conseguir seguir ali, porque estava dentro da pista. Beleza, passou um pouquinho do ponto aqui ali, mas estava dentro dos limites da pista, então tinha como seguir. Eu não acho que era uma volta imperseguível. Só que daí eles, pelo jeito, simplesmente ignoraram o erro do Chase, porque o lead cometeu um errinho antes ali, entendeu? Deu uma desacelerada. Me digam vocês o que vocês acham. Vocês acham que essa desaceleração foi extrema assim? Justificou o Thorn alinhar? Claro que seria uma dedução, né? Se o Thorn não tivesse alinhado, tivesse feito a perseguição certinha, eu acredito que a vitória dele teria sido muito clara mesmo, como foi, né? Talvez o Jin realmente passou do ponto. Só que aquela alinhada ali justificou a alinhada? Os juízes passaram pano para a alinhada porque o erro começou no Jin? Me digam vocês a opinião de vocês, o que vocês acham dessa batalha. O próprio James Dean postou nos stories que não estava nem um pouco feliz logo depois de cair no top 32 dessa forma para um novato, para um rookie que subiu recentemente da Pro Spec. Bora para a próxima batalha. Bom, então como vocês já viram, a gente está direto no top 8, top 16, entre o top 32 e o 16 teve chuva, então ficou horrível as condições da pista, os caras andaram mesmo assim, e muitas batalhas foram decididas de forma até diretas, assim, teve só um MTzinho ali do Odd com o Field, mas foi um MT feio, por conta das condições da pista. Vocês podem ver, ainda tá um pouco seco, molhado, mas no top 8 já tava muito melhores condições, e aqui um momento incrível aí, né, da live. Uma das batalhas que vinha vindo as mais insanas aí, né, acabou desse jeito. Porrada do Denofa no bumbum aí, né? Uma narigada no popote do Force Johnson. E aqui, né? Muita gente polemizou de certa forma, né? O Forsberg aqui, ó. Dando uma freadolas aí, né? Na transição. Mas a FD já implantou a regra nova e a galera não cansa de não aceitar isso. As luzes estão verdes e por mais que ele estivesse freando aqui, é uma zona de desaceleração. Claro, o certo é frear após transição. Mas se a gente pegar a imagem do drone, sim, o Forsberg fez uma transiçãozinha nojenta. Mas não foi uma volta que foi considerada imperseguível, certo? Então, isso já traz muitas diferenças, ou melhor, muito peso para o julgamento. Afinal de contas, muita gente fez isso, essa lead, inclusive, nas batalhas. E aí soma com o fato do Denofa, nesse exato momento aqui da transição. O carro dele gripou e gripou demais, irmão. Ia vindo um arremesso brabíssimo. E aí ele acabou batendo no meio da transição no Forsberg. Que ok, teve a freada, né? A gente pode ver que ligou a luz atrás aqui, né? Perto do teto, mas no vidro traseiro aqui tem a luz do freio do Forsberg. Mas o carro ainda estava em aceleração, né? Então essa nova DCL Light talvez dificultando a situação. Não sabemos, né? Mas vamos ver aqui o momento, então, mais uma vez. O que está sendo falado é o carro perseguidor precisa dar caminho, dar espaço para que o lead possa fazer a transição. Então, o Chelsea foi interpretado como não deixou o Forsberg fazer a sua transição, né? Transiçãozinha nojenta do Forsberg, mas sim, levou a vitória. O Denofa talvez tinha que estar mais ligado ali, né? Veio, gripou o carro mesmo, caminhou, veio para cima, né? Esperando uma mesma atitude do lead, mas tem que perseguir o que acontece, não o imaginário. Claro que de alto nível assim os pilotos, eles acreditam que vai tentar dar o arremesso, a gripada máxima, né? E aí depois de muito tempo, depois de muito BO também aqui, roda lá, a gente volta para a segunda passada dessa batalha, que eu trouxe mais por conta de sim ter sido uma batalha insana, né? E tava vindo porta a porta muito bem os dois e acabaram se matando no final, né? Então, para inversão, também tivemos mais um show à parte aí, um entretenimento. De novo, tira um pneuzinho, exagera, passa muito do ângulo, o Forsberg faz a transição ali para não bater, vai na zona, o Denofa corta por dentro de novo, aí o Forsberg aceita e vira um Beto Carreiro World aí na Fórmula Drift. O cabeça deve estar orgulhoso nesse momento. Mas é isso, né? O Denofa
acabou rodando sozinho como lead e fizeram a baguncinha deles aí na pista, né? Foi ultrapassado de forma safe e segura, inclusive foi um bom movimento aí do Forsberg, que inclusive depois manteve a calma e deixou o Chelsea de novo ultrapassar e tranquilo, minha batalha já tô ganha, irmão. Estamos aqui só pela diversão. Que foi inclusive o que ele falou na entrevista depois. Então é óbvio que quem avançou foi o Forsberg, né? E a gente vai então para a próxima batalha. Essa eu trouxe mais por conteúdo, né? Nem tanto polêmica. Talvez algumas pessoas acharam que na realidade o Boris Johnson deveria ter sido muito punido pelo que ele fez, a transição sem vontade alguma, podemos assim dizer, e que o Denolf não teria culpa. O que vocês acham? Pode ter sido uma decisão polêmica até. E aí? Claro que a segunda passada entrega muito a batalha aí, né, nas mãos do Forsberg por parte do Denolf. Bora pra próxima então. Pra batalha que teve protesto, hein? Mas uma batalha polêmica veio pra lançada. Hoje na liderança, Forsberg da perseguição teve o contato por ali. E a gente vai analisando os momentos, né? E tá aí, né? Então a gente vê que o Forsberg dá uma mergulhada forte, né? Ó. E o Odi, por mais que não tenha ligado os faróis, a luz de freio ali no teto, ó. Tá vendo? Ele sim estava desacelerando. Vamos ver a imagem frontal. Lançada, desaceleração, neutral zone. E aí, beleza, no momento da pancada ele estava acelerando, mas se a gente for ver o Forsberg, ele estava acelerando até que pouco, né? Pouca aceleração, ele não veio que nem um doido de acordo com a DCL Light, né? Ele veio até com a aceleração aceitável ali, quase neutra, meio que esperando o lead, né? Só que aqui foi interpretado que o Forsberg veio, bateu e deu por cima, assim, bateu mesmo e já era. Por mais que aqui no mapa não tenha DCL Zone na lançada, quase todo mundo estava usando freio de mão para lançar, né? O que importava é a força G do carro, a gente já falou tanto sobre isso, que no caso é a luz, né? Só que se a gente for pela luz, culpa do Odi, né? Só que nesse caso aqui eles julgaram que na realidade o critério que eles utilizaram para julgamento aqui da primeira vez foi a diferença de você olhar o carro desacelerando, né? Se você percebe uma aceleração repentina, uma desaceleração repentina. E o que aparenta aqui, de fato, é que o Forsberg mergulhou mesmo. Ele que teve uma aceleração repentina, né? Mas ao mesmo tempo aí, né? A gente não pode negar o fato da DCL Light ter acendido. Então, tudo que rolou depois não valeu de nada. Por quê? Por que eu parei aqui e falei sobre isso? Porque no início eles julgaram que a culpa foi do Forsberg. Teve o resto da batalha, o Odi avançou. Houve o protesto da equipe do Forsberg, eles analisaram que sim, o Odi, né, freou, desacelerou ali, meio que não podia, e o Forsberg estava com a DCL Light verde, então assim, ele não se jogou de fato, né, por mais que tenha tido um ganho de velocidade, ele ainda estava numa velocidade aceitável de ganho, né, para não ser considerado talvez um mergulho, vinho muito quente, né, e o Odi desacelerou até ter a pancada. Então foi aceito o protesto, e eles praticamente cancelaram a batalha e fizeram de novo. Então vamos pular direto para 3h33 lá, sei lá quantos minutos depois, para a gente então ter essa decisão aqui entre Forsberg. Então, vamos lá. Estou aqui falando sobre o protesto, né? E aí os juízes aceitaram. Então vamos para mais uma vez essa batalha. Odi contra Chris Forsberg. Hoje vem lançada, mais uma vez a mesma tipo de lançada, durou menos talvez a frenagem. Quem veio com o freio fincado ali no caso foi o Chase, mas não se analisa tanto isso, né? Tipo, ele não tem alguém seguindo pra ter que bater, né? Ele só tem que manter a proximidade, se ele manter a proximidade freando, ele tá fazendo um bom trabalho. E aí finaliza, né? O Odi foi melhor do que o Forsberg nessa primeira passada, né? A lead dele foi muito boa e o Forsberg demonstrando algumas dificuldades para manter a proximidade o tempo todo, né? Aqui o Odi saiu um pouquinho mais cedo, mas aqui o momento que houve o despacho, podemos assim dizer, do Odi com o Forsberg. Ele saiu um pouquinho mais cedo na última caixa, mas fez um ótimo trabalho, né? Que nem o juiz falou. Só que ficou uma confusão de novo, né? Porque a gente também na live achou que ia ser só uma passada que ia repetir. E no fim das contas, repetiu foi a batalha inteira, gurizada. Então enrolou pra caramba. Isso aqui deu bastante dor de cabeça. Protesto pra gente que acompanha, nunca legal. Quer dizer, a galera gosta das tretinhas, né? Mas, mano, sempre demora e muito as decisões que são envolvidas no protesto. Então a gente agora vai para a segunda parte, que é a inversão, com o Forsberg na liderança e o Odi na perseguição vai para a lançada. Vai fazer um bom trabalho, o Odi está por ali presente, a transição, bota bastante ângulo por ali o Forsberg.
Carro vermelho por bastante tempo ali em pontos, né? O Forsberg. É, a transição final. Tira pneu para fora o Forsberg na liderança e o Wood finaliza bem. Uma boa batalha, mas um pouco caótica, podemos assim dizer até. E no fim das contas não mudou o resultado, né? Será que quem protesta sofre o karma, né? Alô, Stunk! Né? Então aqui no final foi onde essa batalha foi facilmente decidida. Rapaz, o que deu nos freios aqui do Wood? Olha lá. Che louco. Mas é, o Forsberg ele quase sai voando da pista, mas ele tira pneuzinho sim, antes de terminar o traçado. 2 pneus fora, inclusive cantado pelo juiz por ali, então é uma desvantagem clara só na liderança ali por parte do Wood para com o Forsberg, e aí o Wood finalmente avançou para a sua final. Antes a gente vai então na semifinal do Asbo contra o Olsen, que empataram 700 vezes. E a gente vai ver então a batalha de decisão para o vídeo não ficar tão longo. Asbo na liderança, Olsen na perseguição, vem para lançada. Todo mundo trabalha por ali o Asbo. Ou você acaba ficando um pouquinho para trás, mas já consegue ganhar aquela proximidade. Corta a segunda zona externa. Bem parecido com as outras duas batalhas que deram empate até então. Ou você consegue colar bem na terceira caixa. Transição final, passa lambendo. E aí o Olsen acaba passando um pouquinho do ângulo. E esse foi, eu acho que, um dos únicos erros dele também nessa passada. Fez um belíssimo trabalho na perseguição, cortou algum ponto aqui e ali, né? Mas veio fazendo o que fez nas últimas 2 batalhas que ele empatou contra o próprio Asbo. Só no final aqui, talvez ficou com medo de bater, se assustou. Então acabou tendo aquele problema na perseguição no final, né? A gente viu que o Asbo estava ganhando velocidade, enfim, né? Acabamos de analisar uma treta sobre isso, né? Sobre frenagem, ganhar velocidade, descer os zones. Mas vamos para a inversão então. Olsen vem bem, o Asbo também, a transição para a segunda zona. O Asbo também dá uma cortadinha parecida com a do Simon, mas ele mantém aquela proximidade insana. O Simon dá uma pancadinha no muro. E a transição final. O Asbo espera para atacar e ataca no momento certo. E além desse contato com o lead do Simon no muro, né? Ele acabou tirando, passando do ponto na perseguição, né, contra o Asbo na primeira parte da batalha. Uma batalha de altíssimo nível, os 2 empates foram insanos mesmo também, mas de uma forma ou outra o robozão Asbo levou a vitória para cima do Simon Olsen. E agora sim a gente vai para nossa grande final. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas tinha bastante coisa que rolou de polêmica, de indecisões ou de decisões contestáveis nesse final de semana de Fórmula Drift. Protesto rolou desavença, rolou post no Instagram. Então, bora ver como foi então a batalha final desse final de semana em São Luís. E bora que bora então com a batalha final. Old Baxter contra Frederic Asbury, vem para lançar dos dois. Transição para a segunda zona externa. O Asbury ganhando velocidade, proximidade. Porque o Wood vem fazendo um belíssimo trabalho. Acaba despachando o Frederic por ali. A transição final. Faz um belíssimo trabalho na liderança hoje. Não finaliza no limite do limite. Mas faz um trabalho ainda assim muito bom, né? Aqui teve esse gap criado, né? E o Asbo acabou ficando para trás. Mas vamos ver a segunda passada. Já que tá tudo fresquinho, a gente consegue avançar assim, ficar mais prático de ter as nossas opiniões, né? Vem pra lançada. Faz um bom trabalho por ali, o Asbo também, a transição. Ele vai buscando aproximação. O Asbo não vai 100% na segunda caixa, mas o Wood não deixou o Asbo desgarrar dele. Não deixa a separação. O Wood faz uma transição estranha. No final consegue manter, ainda assim, podemos dizer. Não foi profundo nas zonas ali aqui, mas fez um trabalho bom ainda assim. Em alguns momentos, né? Melhor que o Asbo. Ele deixou aquele espaço, transição, faz um bom trabalho. Que o Wood se destaca muito em relação ao Asbo da passada de antes. Só que aqui o Wood faz uma cagada monstra. Consegue segurar ainda até, né? Foi bem shower, né? Bem raso. Shallow. Mas tá aí, né? Vamos ver. Tem um side by side pra facilitar a vida? Não tem, não. E aqui os juízes passaram direto pra definição, né? E quem ganhou foi o Wood, né? Eu achei essa transição última do Wood bem complicadinha, tá?
Talvez eu puxaria até para o empate, assim, em comparação ao Asbo sendo um Despacitos, né? Mas tudo bem, né? Decisão dos juízes a gente não contesta. Mas tá lá então, OG Baxter campeão. Segundo lugar, Frederic Asbo. Terceiro lugar, Simon Olsen, da equipe do Wood. E na Pro Spec, só por questão de curiosidade, o Ben Robson, do time do Wood, foi campeão também e melhor qualificado. Então, para a equipe da FIL, P1 nas duas categorias e P3 na categoria profissional. Trabalho insano aí dessa equipe que vem se mostrando forte, né? A gente estava esquecendo deles, a galera da Rockstar, a galera da RTR, né? E a gente acabou esquecendo aí o time do OG Baxter. E é isso, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje, trazendo um resuminho do que aconteceu com o João, um resuminho das polêmicas aí que rolaram nesse final de semana e também algumas das melhores batalhas que aconteceram em St. Louis, que teve um final de semana bem turbulento, né? Choveu bastante em vários momentos, a Pro Spec foi adiada para outro dia, a Pro teve uma chuva dentro do intervalo do top 16, a galera se matando, alguns pedaços da pista que ainda estavam molhados no meio da competição, o que trouxe uma dificuldade e, claro, diminuiu o entretenimento pra gente, porque os pilotos estavam com essa dificuldade a mais. Alguns se mostraram muito bons ainda assim nessas condições imprevisíveis, podemos assim dizer, do seco e do molhado, mas não dá para negar que tivemos sim uma diferença do que seria a etapa no full seco, podemos assim dizer. Para os brasileiros foi difícil, mas a gente vai continuar torcendo e acompanhando e torcendo para que não só ele se dê bem na pista, mas também na vida, porque não sei para quem acompanhou, mas Diego Iga acabou tendo um acidente depois da etapa ali, teve um probleminha no ombro e logo daqui acho que 2 semanas ou 3 semanas tem mais uma etapa e ele precisa estar apto e precisa trocar o motor do carro, resolver esses problemas e a gente torce para que isso aconteça. Firmeza, gurizada? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo,